Graça e paz, querido. Que alegria você chegando a mais um final de um módulo, da rede de ensino Instituto Jáfia. Aí o terceiro módulo você está estudando Pedras Fundamentais 2. Tenho certeza que você foi tremendamente abençoado. Tenho certeza que Deus falou ao seu coração, que Deus ministrou ao seu coração durante essas aulas e que você pode rever quantas vezes você quiser. Cada uma das aulas você pode ouvir novamente, ela vai ficar aí na sua plataforma, ela vai ficar aí com a sua senha e todas as vezes que você quiser rever um conceito, uma ministração, uma aula ou mesmo ministrar, você vai ter também o PDF aqui que vai ser um resumo para você. Nós estamos falando sobre doutrina de batismos e chegamos no sétimo batismo, o batismo do sofrimento. Você viu aí, né, o batismo no fogo e o batismo no sofrimento. A diferença entre o batismo no fogo e o batismo no sofrimento, primeira delas, batismo no fogo é o próprio Senhor Jesus Cristo que promove na sua vida. É Ele que tem a pá, Ele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora, o batismo no sofrimento é o próprio Deus que faz, é o próprio Deus que age. E o batismo no sofrimento não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com palha. O batismo no sofrimento é alinhar a tua vida à vontade de Deus, alinhar a tua vontade à vontade de Deus. Um tremendo exemplo na Bíblia do batismo do sofrimento é a vida de Jonas. A vida de Jonas, você se lembra da vida de Jonas? Jonas, ele foge, né? Deus ordenou que ele fosse para Nínive e ele vai e paga a passagem para ir para Tarsis. Ele foge da vontade de Deus de todas as formas. E quando ele foge da vontade de Deus, você sabe o que acontece. É uma agonia, uma angústia, um desespero, e começa uma grande tempestade em alto mar, aonde, na verdade, quase que leva o navio todo a afundar, naufragar, aonde você vê que enquanto ele não se rende, a única forma de sair do batismo no sofrimento é justamente você se render. Algumas pessoas até me perguntam, pastor, existe mais alguma coisa depois do batismo do sofrimento? Não, fique sossegado. Depois do batismo do sofrimento só tem a crucificação, tá? Só tem a crucificação, mas depois da crucificação vem a ressurreição. Ao terceiro dia, nosso Senhor ressuscitou. Jonas, na verdade, pagou a passagem, porque sempre para sair da vontade de Deus você paga um preço caro, para fugir da presença de Deus e ir para Tarsis. E ele se enfia ali no fundo do navio e você vê que a narrativa do livro de Jonas só vai dizendo que ele desce até o fundo do navio, até chegar ao ponto de descer ao fundo do mar. E lançaram sorte dele e a sorte caiu em Jonas. Jonas diz, eu sei qual é o problema sou eu que estou fugindo da presença de Deus. Jonas então é lançado no mar, foi engolido por um grande peixe, né, o submarino que Deus preparou, um grande peixe, e ele fica ali no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, e na verdade vivendo ali como se estivesse no inferno. Minha alma está no inferno, né? Imagina tudo que ele passou, esse sofrimento, esses 3 dias no ventre do peixe, e ali de repente ele ora, tá bom, Senhor, eu me rendo, eu vou fazer a tua vontade. Na mesma hora, Deus deu ordem ao peixe, o peixe volta à estaca zero. O peixe volta ao local aonde Jonas tinha comprado a passagem para fugir da presença de Deus. O peixe não vomitou Jonas em Nínive, mesmo porque Nínive não é uma cidade praiana, não é uma cidade rodeada de mar. Nínive está no centro de um continente, então a gente observa que não tinha como o peixe vomitar Jonas ali. Mas aí Jonas é vomitado e ele caminha 3 dias e 3 noites ali para chegar até a cidade aonde Deus tinha um propósito na vida dele. Jonas não precisava passar tudo isso, mas ele quis sair da vontade de Deus, e toda vez que você sai da vontade de Deus, você paga um preço caro. Você sabe também que a vontade de Deus era que o povo de Israel possuísse Canaã por herança, guerreasse, mas aquela geração que saiu do Egito enviou 12 espias, e dos 12 espias, 10 espias murmuraram, reclamaram, só viram problemas, só viram dificuldades e colocaram a nação inteira num sofrimento de deserto
por 40 anos. Para cada dia que eles murmuraram daquilo que eles viram da bênção de Deus, dentro dos 40 dias, Deus deu um castigo de 1 ano e eles prorrogaram aí a bênção de Deus por 40 anos no deserto, para depois então poder Deus levantar uma nova geração sobre a administração de Josué e conquistar aquilo que Deus tinha determinado e tinha preparado. Falamos também na última aula acerca de um tremendo exemplo, ser Jó. Jó, ele achava que tudo que ele tinha era porque ele era bom, era resultado da justiça dele, e era religioso, né? Agora, depois de tudo que Jó passou, aí então ele reconheceu a vontade de Deus e alinhou sua vida à vontade de Deus, e aí ele recebe em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido, para ver que era a graça de Deus naquela posição e não fruto da justiça própria. Nada é o resultado da força humana. Se não fora o Senhor, se não fosse a misericórdia, a graça do Deus Todo-Poderoso, o inimigo já teria nos consumido vivos. Vamos lá para João capítulo 21. Jesus já tinha morrido, já tinha sido sepultado, já tinha ressuscitado, já tinha aparecido aos seus discípulos, e aqui, na verdade, Pedro, que não se achava digno, que não se achava merecedor do perdão de Jesus, Pedro decide voltar para a pesca. Pedro decide voltar aí a prática que ele tinha antes dos 3 anos e meio de ministério que ele andou com Jesus. Evangelho de João, capítulo 21, dos versos 1 a 12, nos diz assim: Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. E então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a sua rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Versículo 3 nos diz: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. A grande verdade é que Pedro não se achava digno do perdão de Jesus, e Pedro não está dizendo simplesmente vou pescar. Pedro está querendo dizer: eu vou voltar à vida de pescador, eu vou voltar para a vida do barco, eu vou voltar para o que eu fazia antes. Mas Jesus, sabendo da motivação, da intenção do coração, Jesus aparece ali à beira da praia e grita: Filhos, tendes alguma coisa para comer? Aquilo que eles passaram a noite toda e nada apanharam, Jesus tinha pronto ali na brasa, na beira da praia, já não precisou daqueles peixes, mas ele chama e pede para que eles tragam esses peixes. Algo tremendo e glorioso aqui. O Senhor começa a tratar com a vida de Pedro e começa a dizer: Tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Você conhece a passagem, algo lindo e tremendo, que na verdade Jesus estava trabalhando com Pedro para alinhar a vontade dele com a vontade de Deus, de cumprir o seu chamado, de cumprir aquilo que Deus tinha estabelecido para ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, dos versículos
16 em diante. Atos 16, 16 a 32. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça e à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés nos troncos. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E, tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Paulo e Silas estão pregando o Evangelho, estão propagando o Evangelho, estão anunciando o Evangelho do reino, e de repente uma mulher, tomada por um espírito maligno, começa a gritar: Estes que vos anunciam o Evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Essa mulher não estava falando nenhuma mentira, essa mulher não estava falando nada que na verdade fosse contra o que eles realmente eram e estavam fazendo. Este que vos anuncia o Evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Só que a verdade na boca de Satanás incomoda. A verdade na boca do inimigo, ela atrapalha. Paulo está tentando pregar para uma pessoa e ela está ali do lado gritando: Olha, esses que vos anunciam o Evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Paulo ainda esperou alguns dias para discernir isso no espírito, se era um espírito maligno. E quando discerniu, ele expulsou esse demônio em o nome do Senhor Jesus Cristo. Só que essa mulher tinha um espírito de adivinho que dava grande lucro aos seus senhores, que quando viram que ela não adivinhava mais nada, não entrava mais dinheiro, não entrava mais lucro, tomaram Paulo e Silas, prenderam e levaram para a praça pública e bateram, chicotearam Paulo e Silas e mandaram prender no cárcere interior. Cárcere interior era algo muito sombrio e algo, na verdade, a céu aberto, onde eles eram presos, quase nus, sangrando, com as pernas bem abertas e esticadas, amarradas em tronco. Dizem aí os historiadores que pelo meio da perna deles passava o esgoto de toda aquela prisão, que era numa masmorra colocada num vale de duas montanhas. E ali então, perto da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava hinos a Deus, de maneira que os alicerces do cárcere se moveram e logo foram aberta a prisão de todos. E quando a prisão de todos foram aberta, o carcereiro quis matar-se. O texto nos diz que ele quis se matar e matar toda a sua família. Por quê? Porque a lei romana ela afirmava que se um carcereiro deixar um preso fugir, é o carcereiro que cumpre a pena do preso. Se ele deixar dois presos fugir, soma-se a pena dos dois e o carcereiro que cumpre. Peraí, se não vai dar para ele cumprir, então cumpre ele e a esposa. Não vai dar para ele e a esposa cumprir, cumpre ele, a esposa e os filhos. Quando esse carcereiro viu todas as portas das prisões abertas, ele pensou que todo mundo tinha fugido e ele, a esposa e os filhos iriam viver o resto da vida ali naquela prisão. Por isso que ele quis se matar. E aí então ele clama: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas diz: calma, nenhum de nós fugimos, estão todos aqui
não fugiu ninguém. E aí então, aquele homem, Paulo aproveitou a oportunidade para poder pregar o evangelho e dizer, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Não essa salvação dessa pena humana, porque todos estão aqui, ninguém fugiu, mas a salvação eterna. Paulo aproveitou aquilo para poder anunciar a vontade de Deus. Então é importante nós observarmos que, mesmo passando pelo sofrimento, existe algo a ser feito. Mesmo passando pelo batismo no sofrimento, você pode ser um canal de bênção para alguém. Nessa hora, ninguém pode fazer nada por você. Nessa hora do batismo no sofrimento, não adianta ficar correndo atrás de profeta, de profecia, de igreja, de denominação diferente, porque você só vai receber profetadas humanas. Não adianta, porque nessa hora é Deus trabalhando contigo. A única coisa que você pode fazer no batismo do sofrimento é você se render e deixar Deus fazer a vontade dele, seja feita a tua vontade e não a minha. Porque na hora do batismo do sofrimento, Deus fica em silêncio. Deus não fala nada nessa hora. Na verdade, Ele precisa ouvir a tua voz e não você a voz dele. O batismo do sofrimento é para alinhar a sua vontade à vontade de Deus. É um momento em que você não sente a presença de Deus, é um momento que muitas vezes você não tem nem palavras para orar ou para falar em línguas com Deus. É um momento que dói, é um momento de pressão, é um momento sofrido, mas é importante para entendermos o propósito. Se passarmos por esse batismo de sofrimento, vamos estar no centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Filipenses capítulo 3, versículo 10, vai nos dizer: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Para conhecê-lo e a virtude, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, diz numa outra tradução, a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte. Se nós vamos nos identificar com Cristo no batismo do sofrimento, nós temos que nos identificar com o seu sofrimento. Agora nós temos que distinguir o bom sofrimento e o mau sofrimento. Parece até contraditório, antagônico dizer que algum sofrimento é bom, né? Mas eu vou definir isso daqui até encerrarmos a nossa aula. Então nós vamos participar dos sofrimentos de Cristo Jesus. Houve um momento de sofrimento no seu ministério terreno. Aquilo que trouxe sobre a vida de Jesus também virá sobre a tua vida, a importância de receber a graça e a unção do Espírito Santo para suportar aquilo que você precisa passar. Deus não nos tira do deserto, mas Ele nos sustenta no deserto. Deus não nos tira do sofrimento, mas Ele passa o sofrimento conosco. Agora, Jesus não era pobre, como muitos dizem, que ele era pobrezinho. Não, não. José, o seu pai, tinha uma carpintaria e ele era um artesão que trabalhava aí com artesanato. O trabalho artesanal era um trabalho muito caro e isso, na verdade, nós observamos em todo o contexto. Né? O pai de Jesus, José, morreu muito cedo e, na verdade, Jesus teve que se responsabilizar pela casa e, como carpinteiro, ele tinha ali um ofício e ele fazia ali o seu trabalho na carpintaria, que, na verdade, nós observamos que tinha muita coisa a fazer para ele poder cumprir o seu ministério e começar a exercer o seu ministério aos 30 anos de idade. Quando o texto diz que ele não tinha local para dormir, é porque, na verdade, ele não estava na cidade onde ele morava, onde ele residia. Então, nós observamos algumas coisas que precisam ser alinhadas. Ele despojou da sua glória, ele é o Criador, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, abriu mão de toda a sua glória e veio a esse mundo nascer numa manjedoura. Quando ele nasceu numa manjedoura, não que o pai não tivesse dinheiro, é que não havia lugar na estalagem, porque na verdade era tempo de alta temporada, por causa do recenseamento que foi ordenado pelo governo de Roma, e todos foram para Belém, todos que eram da descendência de Davi ali, estiveram em Belém. Então, nesse momento, nós observamos que ninguém vai procurar local na estalagem se não tem condições de pagar o hotel, né? Então, quando o texto diz que José foi com Maria procurar lugar na estalagem,
com certeza o problema não é finanças, com certeza o problema não é dinheiro. Mesmo porque nós observamos que Deus é o dono do ouro e da prata, e dizer que Jesus era pobre, um homem que tinha poder, que não tinha necessidade de passar necessidade, se tem pouco alimento, ele multiplica, ele supre através de um milagre da multiplicação de pães e peixes e tantas outras coisas que ele fez. Agora, a grande verdade é que isso não é sofrimento. Então, essa condição financeira não era o sofrimento. O sofrimento que ele teve que passar foi entregar e mortificar sua alma no Getsemane. Foi entregar e mortificar sua alma, aonde ele sofreu antecipadamente pelo momento que ele sabia que iria passar na cruz do Calvário. Ele tinha que ali mortificar a sua alma no Getsemane para suportar o Calvário. Então nós observamos que o texto de Filipenses, Paulo está dizendo e nos convidando a participarmos do sofrimento. E o interessante é que esse termo no original, para participarmos, significa koinonia. Koinonia no original significa compartilhar mutualmente. Então, o batismo no sofrimento representa o batismo na sua morte, que Jesus disse aos filhos de Zebedeu: um batismo tenho a ser batizado e convém que vocês passem esse batismo comigo. A identificação de Jesus em todas as coisas, batizados na sua morte. O batismo nas águas, então, nós nos identificamos com a sua morte, somos sepultados e somos reerguidos e ressuscitados em novidade de vida. Agora, a morte de Jesus envolveu o sofrimento da alma. A nossa é a carne crucificada, é a carne mortificada. A nossa alma não quer, a nossa alma grita, a nossa alma não gosta. Mas nós precisamos entender que para ver o que Deus quer na nossa vida, como Deus quer tratar conosco, primeiro passamos pelo fogo para Ele nos purificar e então depois passamos aí justamente por esse batismo do sofrimento para alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. João 10:10, o próprio Jesus disse: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida aqui no original é Zoe. E Zoe é a vida do tipo da vida de Deus, é a vida de Deus. Uma vida abundante, uma vida plena, a vida Zoe, a vida no Espírito Santo de Deus, a vida do próprio Deus é a vida abundante. E a vida abundante nunca vai estar no domínio da alma. A vida abundante vai estar no domínio do Espírito. Por isso que o próximo versículo 11 ele diz: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Interessante que no original o termo vida, no verso 10, é Zoe, a vida do tipo de Deus. Mas o termo vida no verso 11, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida, essa vida do verso 11 é psique. Psique é a sua alma. Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor e o bom pastor entrega a sua alma para que você que crê nele tenha a vida de Deus. Jesus mortificou a sua alma para que nós pudéssemos ter a vida de Deus. Então, a vida do verso 10 e a vida do verso 11 são termos diferentes no original grego. No grego, não é tudo vida. No grego é Zoe e psique. Então poderíamos dizer: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim, Jesus está dizendo, eu vim para que tenham Zoe, a vida de Deus, tenham com abundância. Mas para que vocês tenham Zoe, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua psique, dá a sua alma, entrega a sua alma pelas suas ovelhas. Então a vida do verso 11 é a psique, a palavra no original para alma. O bom pastor, ele abre mão da sua alma para que você tenha a vida de Deus, a vida Zoe, a vida abundante. Já no verso 15, nós vamos observar: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Vida aqui, mais uma vez, psique, psique. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e entrego a minha alma, entrego a minha psique. Verso 17.
Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha psique para tornar a tomá-la. A hora que você está no batismo do sofrimento, ninguém se importa por você. É um tratamento pessoal de você e Deus. Ninguém está vendo o que você está passando, ninguém está entendendo o que você está passando. A ajuda de ninguém vai ser suficiente para você, porque ninguém vai te encontrar. Aliás, a hora que você está passando pelo batismo no sofrimento é a hora que as pessoas vão vir contar uma bênção, contar que Deus respondeu, que Deus falou, que Deus fez, que a palavra de Deus se cumpriu, que comprou um carro novo, que comprou uma casa nova, e isso vai te esmagar ainda mais. É dessa maneira que a nossa alma vai aprender que tem que ser subjugada à vontade de Deus. Deus vai tratar com a nossa alma, Deus vai sufocar os desejos da carne, Deus vai sufocar as vontades da alma. Entrega a tua alma, as ideias da alma, os planos da carne. João capítulo 12, verso 24, nos diz assim: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem nesse mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Na verdade vos digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Interessante Jesus dizendo isso, porque ele é o verbo, ele é a palavra, e a própria parábola nos diz que a palavra é a semente, que a semente é a palavra. E agora ele está dizendo que se o grão de trigo, se a semente caindo na terra não morrer, fica ela só. Então, para poder crescer, frutificar, brotar, tem que morrer, tem que entregar a sua psique, tem que sacrificar a sua alma para poder gerar vida e vida e abundância. Qualquer que quiser amar a sua vida, amar a sua psique, perdê-la-á. Quem quiser satisfazer os desejos da carne, vai perder a vida eterna. Mas aquele que no mundo aborrece a sua psique, aquele que no mundo aborrece a sua carne, aquele que no mundo aborrece a sua alma, guardá-la-á para a vida eterna. Então aqui, mais uma vez, falando da psique, quem neste mundo odeia e mortifica a sua carne, tem a vida eterna e vai guardar isso para a vida eterna, vai ter a vida abundante, a vida de Deus. Quem ama a sua psique, perdê-la-á. E aquele que quer andar de acordo com a sua própria vontade, aquele que é amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Fazer o que deseja o seu coração, vai perder a sua vida, vai perder a sua alma. E aquele que odiar a sua psique, você precisa aborrecer os desejos da carne, os prazeres da carne, porque a tua alma, ela vai querer satisfazer a natureza adâmica, que na verdade é contra a vontade de Deus. Então você tem que abrir mão dos seus desejos da carne para fazer a vontade de Deus e para receber a vida zoe, a vida abundante. Quando eu começar a andar pelos desejos da minha alma, ela vai me levar longe da vontade de Deus. Mas a nossa alma, quando ela é mortificada, o nosso espírito se aproxima da vontade de Deus. Então a importância de nós negarmos a nossa alma e fortalecermos o espírito e assim então encontrarmos a vida abundante, a vida do tipo que Deus quer. Por isso que a palavra de Deus nos diz que aquele que quiser seguir a Cristo, tome sobre si a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-o. A sua cruz é a crucificação da sua vontade, crucificação da sua carne. E isso é diário. Todos os dias você tem que crucificar os desejos e os prazeres da carne. Todos os dias você precisa crucificar a sua alma. Você tem que crucificar a sua vontade, porque nós temos desejos, vontades, hábitos, comportamentos que não são de acordo com a vontade do Pai. Para viver no Espírito, nós temos que combater a vontade da carne. Paulo nos disse que há uma batalha contínua que o Espírito cobiça contra a carne contra o Espírito. Então esse batismo no sofrimento não é o mover do diabo, não, de maneira nenhuma. É o próprio Deus que está te conduzindo a essa pressão, a esse sofrimento. E é nesse período que vêm os amigos de Jó dar conselho de formas mais mundanas e humanas possíveis, dizendo, não, é alguma coisa
que você cometeu é algum erro, alguma brecha, a cobrança de Deus é o castigo de Deus. Quanto mais nos dobrarmos a nossa vontade diante de Deus, mais vamos ter a vida abundante. Quanto mais dobrarmos a vontade da nossa psique, mais vamos ter a vida Zoe, a vida de Deus. Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9 nos diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus teve que aprender a obediência, mesmo sendo o Verbo encarnado, Deus Filho, mesmo sendo Filho de Deus, ele teve que aprender a obediência por aquilo que ele sofreu. Quando foi este aprendizado de obediência? Foi na sua vida, no seu ministério, foi no Getsêmani, quando ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, mas sobretudo não seja feita a minha vontade. É na hora do batismo do sofrimento que nós vamos aprender a obedecer ao Pai. É que nós vamos aprender esse momento do nosso aprendizado, nós aprendemos muito mais no sofrimento do que, na verdade, no alívio, né? Então você observa que muitos afirmam aí o silêncio de Deus é educativo. Deus, quando ele quer ensinar, até em silêncio ele ensina. O silêncio de Deus é didático, né? Então, quando ele se cala, alguma coisa ele está nos ensinando. A nossa alma sempre vai querer prevalecer, né? É pecado, mas não é tão pecado assim. Mas todo mundo faz, né? A alma vai viver querendo negociar. Você tem que dizer não e tem que submeter ao Senhor e mortificar a sua carne. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, 18 a 23, 2, 18, nos diz assim: os deveres do servo cristão. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isto é agradável a Deus, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado e nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Nós observamos aqui Pedro dizendo: por que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis? Isso é agradável a Deus. Se você está sofrendo pelo nome de Cristo, esse é um bom sofrimento. Se você está sofrendo por ser cristão e por fazer a coisa certa, esse é um bom sofrimento. Ainda, primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 6, nos diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou, também deve andar como ele andou. Por que vamos andar como ele andou? Então, também teremos perseguições como ele teve. Também sofreremos sofrimentos como ele sofreu. Então, assim como ele teve perseguições, nós também podemos estar fazendo tudo certo, mas vai ter gente que vai vir e vai falar mal, vai julgar, vai apontar, vai resistir e não vai aceitar, muito pelo contrário, vai criticar aquilo que você está fazendo de acordo com a vontade de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 12, Paulo nos diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aquele que quiser viver piamente em Cristo Jesus vai passar por perseguição e por sofrimento. Nós observamos alguns exemplos no Antigo Testamento, entre eles podemos ver José no Egito, né? José no Egito foi um exemplo típico de batismo no sofrimento. Deus tinha um plano tremendo na vida de José e José tinha problemas sérios, né? José, ele ia ser o governador do Egito, mas com aquele coração e criação mimado do pai, o filho querido do pai, jamais ele poderia assumir o governo do Egito. Então Deus precisava lapidá-lo, Deus precisava moldá-lo. Para quê? Para assumir o governo, Deus precisava trabalhar na vida, no caráter, no coração de José. Então José, ele é
rejeitado pelos irmãos, ele é lançado na cisterna, ele é vendido como escravo nu, ele vai para a casa de Potifar, ele se destaca na casa de Potifar por um tempo, até que a esposa de Potifar se apaixona por ele, e para que não caia em fornicação, ele teve que fugir da casa de Potifar e saiu caluniado, injustiçado, porque ela disse que ele tinha abusado, tentado abusar dela, e ali então ele fica preso e fica ali na prisão, esquecido por mais de 2 anos, até que Faraó tem um sonho. Todo esse trabalhar fazia parte do batismo de sofrimento na vida dele. Deus estava lapidando o homem para que ele pudesse cumprir o sonho que Deus tinha para a vida dele. Quando você entende o que é o batismo do sofrimento, fica mais suave você passar por ele. Quando você entende por que do processo de Deus, fica mais fácil você aceitar o tratar de Deus na sua vida. A forma de você aconselhar não vai mais trazer peso, condenação, julgo, ou ficar questionando se a pessoa está em pecado ou não, porque você vai entender o que Deus está fazendo. Então, na verdade, você vai olhar para a pessoa que está passando pelo batismo do sofrimento e vai declarar a ela: olha, eu vou orar por você para que Deus te fortaleça nesse momento e para que você se renda ao centro da vontade de Deus na sua vida. Quando você passa pelo batismo do sofrimento, ninguém te compreende, nenhum pastor, nenhum líder, nenhuma autoridade, nenhuma cobertura consegue te entender, é porque ela ainda não passou por esse batismo de sofrimento e não sabe o que ele significa. Mas quando você passa, você tem propriedade para dizer: eu sei o que Deus está promovendo na sua vida, eu sei que Deus está trabalhando e é por amor a você, é para que você possa chegar ao centro da vontade de Deus para a sua vida. Deus não quer que a pessoa se perca. Cada pessoa para Deus é muito preciosa. Então o sofrimento entra e sai da sua vida todas quantas forem as vezes que forem necessárias para você se submeter à vontade de Deus, e você não vai ficar sepultado no sofrimento. Você tem que ser levantado em novidade de vida, em ressurreição de vida. Depois que você passar, é que você vai entender que esse trabalhar de Deus foi muito bom, porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Então você vai agradecer a Deus por ter sofrido, assim como o salmista declara: foi-me bom ter sido afligido para que eu pudesse aprender os seus estatutos, em Salmo 119. E a gente conclui essa nossa matéria dizendo sobre 2 tipos de sofrimento. Existe, na verdade, o bom sofrimento e o mau sofrimento. E o bom sofrimento, na verdade, ele existe interno e externo. O bom sofrimento interno é o sofrimento da alma, uma pressão que vem de dentro, uma pressão que vem do interior. 1 de Pedro, o apóstolo Pedro vai nos dizer, no capítulo 4, versículo 1 e 2, ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas vivais segundo a vontade de Deus. Esse é um bom sofrimento, né? Parece antagônico, contraditório, mas não é. O bom sofrimento é aquele sofrimento que você sofre por estar fazendo a coisa certa. É aquele sofrimento que você sofre por mortificar as coisas da carne e fortalecer o espírito. 1 Pedro 3,18, Pedro nos diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então nós vemos aqui, um bom sofrimento é aquele que na verdade sofre para fazer a coisa certa. Um sofrimento mau, que não é um sofrimento bom, ou seja, um sofrimento mau, é aquele que a pessoa está sofrendo por ter feito coisas erradas. É aquele que a pessoa está sofrendo por ter cometido algum crime, alguma coisa errada. E que glória é essa? Né? Se a pessoa mentiu, ela vai sofrer a consequência da mentira. Se a pessoa roubou, ela vai sofrer a consequência do furto. Então, se ele foi preso porque fez alguma coisa de errado, isso, na verdade, é um mau sofrimento. Esse não é um bom sofrimento. A pessoa roubou, então vai gerar um sofrimento que é a consequência da coisa errada que ela cometeu.
E esse sofrimento também pode ser externo, ou seja, a pessoa vai para a rua e muitas vezes não se controla e comete alguma coisa, agride alguém ou muitas vezes mexe com alguém e aí então ela apanha e vai para a cadeia e aí na verdade ela vai pagar por aquele erro que ela cometeu. Isso é um mau sofrimento. Outra pessoa que na verdade não tem o caráter, né? Não tem palavra e muitas vezes ela compra e não paga, é um picareta, né? Isso é um mau sofrimento, a pessoa que cometeu alguma coisa errada e quantas pessoas com problemas e que geram aí maldições hereditárias, maldições espirituais por causa de vínculo, por causa aí de não ter palavra, não ter compromisso e depois então vem as consequências. Isaías capítulo 54, versículo 14 nos diz: com justiça serás confirmada e estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Esses são sofrimentos internos mediante aquilo que a pessoa fez. E o externo, pessoas que vão te criticar, vão te agredir, te acusar, pessoas que vão falar mal de você. Aí Paulo vai nos dizer que nos últimos dias isso vai ser comum, vai ser um comportamento comum na sociedade. É o alerta que Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. No verso 10 desse mesmo capítulo, Paulo nos diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência, perseguições e aflições tais, quais me aconteceram em Antioquia e em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Pessoas que vão te criticar, vão te afrontar, Paulo está nos apontando isso. Se for pela pregação do nome do Senhor, se for por estar fazendo a coisa certa, esse é um bom sofrimento. Exemplos aí de sofrimento que o próprio Paulo passou na viagem em Antioquia. Atos capítulo 13, versículo 44, Atos 13, 44 a 52. 13, 44. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus, e então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo de Deus. Na igreja primitiva era muito comum você ver as pessoas se alegrarem por sofrer pelo nome de Cristo, se alegrarem por padecer pelo nome de Cristo. Ele continua agora dizendo no capítulo 14 acerca do evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe, sucesso e perseguição e a volta a Antioquia. Dos versículos 1 ao 7 nos diz: e aconteceu que em Icônio entraram junto na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo
que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. Por onde Paulo passava, causava divisão, dissensão, e muitos judeus se levantavam querendo bater neles, querendo, na verdade, matá-los, afrontá-los diante das verdades que ele trazia, e Paulo atribui isso a um bom sofrimento. Continuando o capítulo 14, a partir do versículo 8, e estava assentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhe. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo que há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuva e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Vemos aqui que eles tinham alegria, prazer de passar por esses sofrimentos para que o nome do Senhor fosse pregado. Mas uma grande verdade, Paulo volta confirmando o ânimo de todos e ainda diz, exortando a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 15 nos diz que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Pedro está fazendo a diferença aqui, a divisão do bom sofrimento e do mau sofrimento. Aquele que está padecendo, sofrendo por ser homicida, ladrão, malfeitor ou que se meteu com negócios alheios, esse é um mau sofrimento. Mas aquele que está padecendo como cristão, não se envergonhe, porque esse é um bom sofrimento. Então, nem todo sofrimento é o batismo no sofrimento. Uma enfermidade não é um batismo no sofrimento. Deus pode usar uma enfermidade para transformar o mal em bênção na tua vida, mas não é a forma como Deus vai trabalhar. A forma como Deus vai trabalhar, na verdade, ela vai muito além das ferramentas humanas, materiais ou até diabólicas que Deus não usa. Mateus capítulo 5, versículo 5 nos diz: bem-aventurados mansos, e mansos aqui no original da palavra aponta para
ensináveis. Bem-aventurado aquele que em todas as coisas aprende alguma coisa, porque eles herdarão a terra. Manso, no sentido de ensinável, tolerante, generoso, humilde, não aquele que denota fraqueza, mas sim aquele que tem a energia controlada. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, nos diz: examinai tudo, retende o bem. Examinai tudo e retende o bem. E para terminarmos, Mateus capítulo 13, versículo 47 e 48, Mateus 13, 47 e 48, nos diz assim: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lança-se fora. Então nós vemos aqui a importância de nós olharmos para a palavra de Deus e retermos a palavra de Deus no nosso coração, e tudo que você ouvir, examine com o crivo da palavra de Deus. Que a palavra de Deus possa ser a peneira, que você possa ver aquilo que você tem que reter e guardar, tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Concluímos assim então a doutrina de batismos e firmamos mais esta pedra. Que alegria que você chegou até aqui e está concluindo mais um curso da Rede de Ensino Instituto Jáfia, a doutrina de batismos. Estamos aí no módulo 3, onde você está concluindo Pedras Fundamentais 2. Que essa pedra possa estar alicerçada na sua vida e você possa estar firmado em Cristo Jesus, sempre revendo o batismo no arrependimento, para ver como está teu coração preparado para receber o senhorio de Jesus, e vendo também o batismo em Cristo Jesus, o batismo no corpo de Cristo. Depois do batismo no corpo de Cristo, você tem o batismo nas águas, e do batismo nas águas, o batismo nas nuvens, do batismo nas nuvens, o batismo no Espírito Santo de Deus, o batismo no fogo e o batismo no sofrimento. Se for para sofrer pelo nome de Cristo, esse é um bom sofrimento. Que a paz e a unção do Senhor seja sobre ti, fique firmado, não perca a nossa próxima matéria, adquira já a nossa próxima matéria, o módulo 4 já da Rede de Ensino Instituto Jáfia, que estaremos estudando Pedras Fundamentais 3. Pedras Fundamentais 3, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. E como o escritor de Hebreus termina, ele diz: isso faremos se Deus o permitir. Deus abençoe, até a próxima.